Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês o resumo da nossa aula online que aconteceu nesta quarta-feira. Então, você que não pôde participar do nosso momento ao vivo, pode estar acompanhando agora esse resumo e ficar por dentro de tudo que foi falado durante a aula, tá bom? Olha só, gente, nós iniciamos aí fazendo a solicitação para que vocês terminem, façam com o uso da calculadora essa atividade que fala sobre os jogos decimais. Então ficou faltando essa questão aí para a gente finalizar. Essa outra página a gente não fará nesse momento, tá? Então aí a atividade das páginas, da página 88 a gente não fará, somente essa da 89. Então, com o uso da calculadora, vocês vão completar esses espaços com os números que estão faltando, tá bom? Em seguida, nós falamos um pouco sobre frações e os números decimais. Então, vamos revisar um pouquinho aqui desse conteúdo. Olha só, eu tenho aqui uma figura dividida em 10 partes iguais e somente uma delas está pintada. Então, eu posso escrever uma fração e um número decimal sobre essa mesma figura, não posso? Como assim, tia? Se eu tenho uma parte pintada, então eu posso dizer que eu tenho um décimo, não é? Então, eu posso dizer que eu tenho um décimo, uma parte de 10 partes que existem. Então, somente uma está pintada. Eu posso representar esse um décimo através de fração, como o 1 e o 10. O 1 e o 10 eu não leio um décimo. Ou também eu posso representar essa fração através de números decimais. Um décimo seria 0,1. Uma casa decimal após a vírgula não significa que é décimo. Se tivessem 2 centésimos, se tivessem 3 milésimos. Então, aqui eu tenho um décimo. Essa mesma parte eu posso representá-la assim, em forma de fração e em forma de números decimais. Então, com base nisso aí, vocês vão responder essa atividade da primeira questão a partir da página seguinte, da página 97. Então, essa primeira questão da página 97, vocês vão responder assim, tá? Analise essas figuras e vão respondendo. Então, você que não fez, não participou da aula online, você pode pausar esse resumo agora, tenta fazer sozinho e em seguida vocês corrigem com o resumo para saber se vocês fizeram certo, tá bom? Então, vejam aí a atividade da página 97 até a página 99 para fazer. Mas antes disso, ele traz um questionamento no início desse capítulo. Ele diz aí, ele compara duas receitas do mesmo manjar de coco, não é? Só que um foi feito pela dona Ana e o outro foi feito pelo senhor Pedro, né? Então aí, ele diz que 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos de 1 litro de leite, né? Será que é a mesma coisa? Então vamos analisar aqui junto com a tia, olha só. 3/4 vai ser igual a 75 centésimos de 1 litro? Sim, gente, vai ser igual. Por quê? A gente sabe que 1 litro tem 1000 mililitros, que é a unidade menor do que o litro, correto? Sim, então vamos lá. Se eu tenho 3/4, então imagine aqui 1 litro de leite e ele utilizou 3 partes de 4 que existiam. Então existiam 4. E ele utilizou 3 partes dessas do leite, tá? E o senhor, ela no caso da dona Ana, e o senhor Pedro disse que utilizou 75 centésimos de 1 litro. Então, se eu dividir 1000 em 10 partes, eu vou ter 100, não é assim? Então, eu posso fazer da seguinte forma, olha só. Se 1 litro representa o meu inteiro, quantas partes representam 75 desse inteiro? Veja bem, gente, se eu divido esse mesmo inteiro em 4 partes e pinto 3 partes dessa, eu estarei representando 75 centésimos, levando em consideração que o meu inteiro é 100. Por quê? Se o meu inteiro vale 100, cada uma partezinha dessa vai valer quanto? 25. Então, 25, 25 e 25. Se eu utilizei 3 partes, eu utilizei 3 vezes o 25. 3 vezes o 25 dá 75. Então, dessa forma, eu digo que 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos de 1 litro. Tá bom? Então, agora tem que fazer sozinho a atividade. E em seguida, vocês dão um play para conferir as respostas, tá certo? Então, vamos lá. E aí, turma, fizeram? Confiram agora essas respostas aí.
Na primeira questão, vocês vão fazer bem semelhante ao que a tia explicou. Primeiro explica, copia a parte pintada, escreve a fração e o número decimal. Na segunda e terceira situação, a mesma coisa, tá? E tem também nessa letra, nessa mesma questão, a letra A e B, que vocês vão completar os espaços vazios com as palavras corretas, com as sentenças corretas. Já na segunda questão, ele vem explicando, ele quer saber o resultado de 2/5. Como assim? A gente estudou que o traço de uma fração ele significa divisão. Então, nós vamos dividir aí na letra A, 2 dividido por 5, 3 dividido por 5, 7 dividido por 5 e 9 dividido por 4. A gente vai utilizar a divisão com números decimais que nós aprendemos segunda-feira, tá certo? E encontrarmos o resultado. Já na terceira, quarta, quinta e sexta questão, ele vai trabalhar um pouquinho com o conceito de reta numérica. Acompanhe. Olha só, gente, já a terceira questão, vocês vão completar essas duas retas numéricas com os números que estão faltando. Se o primeiro número começa com 1/10, depois 3/10, 7/10 e 1 inteiro, eu vou preencher com os números que estão faltando, ou seja, 2/10, 4/10, 5, 6, 8 e 9/10. A letra B está do 5 ao 6, que são os números inteiros. Então, a gente vai escrever a parte decimal que está entre 5 e 6. Então, 5 inteiros e 1/10, 5 inteiros e 2/10, e assim vai até completar o inteiro, que são 6, tá? Já na quarta questão, eu tenho duas retas numéricas. A primeira está dividida em 3 partes e quer que vocês coloquem através de frações. Se eu tenho 1, 2, 3 partes, essa primeira vai ser 1/3. Essa vai ser 2/3, então eu tenho 1/3, 2/3, 3/3, que completam o inteiro. Já na segunda reta numérica, eu tenho ela dividida em 5 partes. Então, em cada uma delas, eu vou escrever a fração com o denominador 5. Ou seja, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e completo o inteiro com mais 1/5, tá? Já na quinta questão também é semelhante, só que aí vocês vão representar o número misto, 1 inteiro e 1/3. Então, 1 inteiro vai ser na metade, entre o 0 e o 2, tem um 1, vocês vão colocar o 1. E 1/3, essa parte daqui eu vou dividir em 3 partes, 1, 2, 3. Se é 1/3, é uma parte de 3. Já a sexta questão, ele faz uma mistura de números fracionários com números decimais. Então, aqui vocês vão observar o quanto vale cada um e colocá-los na posição correta. Já na sétima questão, ele traz aquele questionamento do início do capítulo, estão lembrados? E aí a gente sabe que sim, que é a mesma coisa, a gente já debateu, né? Que 25 centésimos de litro é a mesma coisa que 1/4, porque é uma parte de 100, 25 é uma parte de 100. E que 75 centésimos de litro é a mesma coisa que 3/4. 75 centésimos de litro representa 3 partes de 100, 3 partes do total, que é 100, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima parte da nossa aula. Olha só, gente, em seguida nós iniciamos aí a realização dessa ficha de atividades das páginas 47 e 48, onde ele vai falar um pouquinho sobre a multiplicação, não é? Que são operações ainda com os números racionais, tá? Então, aí nessa primeira questão, ele diz que a turma do 5º ano desenhou algumas máquinas de transformação de números. Então, veja como é que elas funcionam, olha só. Ele coloca um número decimal do lado de cá. Quando passa pela máquina, ela é multiplicada por algum número. Nesse caso, ela foi multiplicada por 2. Então, 2 inteiros e 3/10 foi multiplicado por 2 e resultou em 4 inteiros e 6/10, tá? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa nessa primeira questão, olha só. 2 inteiros e 3/10 vezes 4, 9 inteiros e 2/10. 1 inteiro e 8/10 vezes 3, 5 inteiros e 4/10. Nessa terceira linha, o número que não estava preenchido era esse primeiro. Então, nesse caso, eu devo procurar qual é o número que eu multiplico por 2, que resulta em 4 inteiros e 8 centésimos. Esse número é o 2 inteiro e 4 centésimos, tá? Metade, não é? E aí, os outros eu vou fazer da mesma situação, armando a continha. Lembrem-se que, quando eu armo uma continha com números decimais, por exemplo, 3 inteiros e 83 centésimos, o número 8, que é o meu multiplicador, ele representa a unidade. Então, ele não é nem decimal nem centesimal. Ele é unidade. Então, o 8 tem que ficar embaixo do 3, porque nós estamos nos referindo a unidades. E aí, eu realizo a multiplicação normalmente. Ó, 8 vezes 3, 8 vezes 8, depois 8 vezes 3 novamente.
tá certo? Só para vocês lembrarem desse detalhe. Já na segunda questão, ele pede para que vocês realizem as multiplicações dentro da máquina e preenchem os espaços vazios com os números corretos, ó. 15 inteiros e 2 décimos vezes 2, 30 inteiros e 4 décimos. Esse número, se eu multiplico por 4, 121 inteiros e 6 décimos, né? Então, a letra B, ele utilizou o mesmo número, só que antes de ele multiplicar por 2, ele multiplicou primeiro por 4, então houve uma inversão, tá? E depois que ele multiplicou por 2, ou seja, na letra A, que aí vocês vão escrever a percepção de vocês na letra C, tá? Na letra A, ele multiplicou primeiro pelo 2 e depois pelo 4. Já na letra B, ele inverteu, ele multiplicou primeiro pelo 4 e depois pelo 2. Tá? Então, na letra C, vocês escrevem a percepção de vocês, o que vocês observaram que aconteceu aí na letra A e letra B, levando em consideração que os resultados são iguais, tá bom? Já a letra D, vocês vão utilizar a seguinte estratégia. Quantas vezes eu multiplico 15 inteiros e 2 décimos para chegar a 121 inteiros e 6 décimos? Então, com base no que vocês viram aqui, nós sabemos que esse número é o 8, não é? E aí a gente finaliza o nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom? Espero vocês no nosso próximo momento online. Não esqueçam de participar. Tchauzinho!